as boas-vindas a todas e a todos. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as possíveis contribuições da psicanálise à educação. Para iniciar essa videoaula, das possíveis contribuições da psicanálise à educação, vou fazer a sugestão de duas leituras que são imprescindíveis para se entender um pouco melhor como que a psicanálise, né, enquanto ciência, se relaciona com a educação. Um dos textos que vai ajudar a gente aí nos slides é um texto que está no livro da Bock, do Furtado e Teixeira, de nome Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, sobretudo o capítulo 3, que é o capítulo voltado à questão da psicanálise, e que traz conceitos bastante introdutórios que pode ajudar você, professor, a entender conceitos importantes ao seu trabalho em sala de aula. E a outra autora, bastante importante na área que busca relacionar psicanálise e educação, e aqui no Brasil uma referência e que também vai nos ajudar tanto na elaboração quanto no desenvolvimento dos nossos slides agora posteriores, é a professora Maria Cristina Kupfer, da USP, que tem um livro que trabalha bastante com essa relação, chamado Freud e a Educação, o Mestre do Impossível, que é um livro onde ela busca relacionar conceitos da psicanálise a questões voltadas à educação. Então, são duas leituras que eu recomendo para que vocês possam entender essa introdução às possíveis contribuições da psicanálise à educação. Bom, para começar a nossa conversa, a gente vai se remeter ao Freud, né, ao Sigmund Freud, né, médico austríaco, que é o pai da psicanálise, né, o idealizador da psicanálise. E a gente vai trabalhar com alguns conceitos básicos que o professor deve conhecer, né? Esses conceitos básicos vão estar aí em várias obras do Freud, vão permear várias obras do Freud, mas, sobretudo, vou trazer para vocês alguns conceitos que estão nesses livros que a gente disse no início, a partir de uma obra bastante interessante do Freud, uma obra clássica, necessária para quem quer estudar psicanálise, chamada A Interpretação dos Sonhos, que é uma obra de 1900. Né? Nessa obra, o Freud vai apresentar para a gente uma teoria sobre o funcionamento psíquico, onde ele vai propor a existência de três grandes instâncias, né? O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Vamos ver qual conceituação para cada uma dessas instâncias. O inconsciente, ele exprime o conjunto dos conteúdos que não estão presentes no campo atual da consciência. E é constituído por alguns conteúdos que foram reprimidos, né, ao longo da vida do indivíduo, que não têm acesso ao sistema pré-consciente e consciente pela ação de censuras internas. Então, o inconsciente é aquela parte do nosso aparelho psíquico que nós não conhecemos, não controlamos, não conseguimos falar sobre. O pré-consciente é uma instância que se refere ao sistema onde vão permanecer aqueles conteúdos que são acessíveis à consciência, mas que não estão agora no campo da consciência, né? Não estão nesse momento, mas que no momento seguinte pode estar, né? Como que ele pode estar? Nós podemos resgatar esse conteúdo a partir de alguma lembrança, a partir de algum estímulo externo que faça esse conteúdo voltar. Uma música, um perfume, uma conversa, né, que façam coisas que estão lá no pré-consciente retornarem à consciência. E, por fim, uma instância chamada consciente, né, ou consciência, que é o sistema do aparelho psíquico que vai receber, ao mesmo tempo, informações do mundo exterior e informações do mundo interior do indivíduo. E aqui na consciência destaca-se o fenômeno da percepção, ou seja, como que percebemos as coisas relacionadas ao meio, ok? Ao propor esse modelo, né, tempos depois, o Freud percebe que essa relação das instâncias não são estáticas, mas elas são dinâmicas, não é? Então, ele vai propor o que chamamos de segunda teoria do aparelho psíquico, onde ele vai propor novas estruturas, agora pensando nessa dinâmica da relação, né, dos conteúdos inconscientes, pré-conscientes e conscientes,
e que vão aparecer aqui na proposta dessa segunda teoria, onde ele vai falar sobre o id, o ego e o superego. Né? O id seria a nossa parte mais instintiva das pulsões, né? O id seria aquela instância psíquica que tudo quer, que tudo deseja, onde não há censura, né? Que diz vá mesmo, faça mesmo. Né? O superego, ao contrário do id, é o nosso sensor interno, né? Onde está a censura, é o responsável, por exemplo, pelo sentimento de culpa, e o ego é o que nos faz ter o contato com a realidade e que vai, de alguma forma, demonstrar aí como que fica essa relação entre o id e o superego, agora já numa relação bastante dinâmica, né? Uma relação de troca mesmo, de interação aí, tá? O id e o superego são instâncias totalmente inconscientes, e o ego é uma instância que tem uma parte inconsciente e uma parte consciente que vai aí se relacionar com a realidade, ok? Outro grupo de conceitos importantes ao educador, né, referentes à psicanálise, são conceitos que o Freud cunhou para explicar para a gente as fases do desenvolvimento psicossexual, né? Freud vai dizer que esse desenvolvimento psicossexual está relacionado ao desenvolvimento da libido. O que é a libido? A libido é uma energia sexual que busca o prazer, a satisfação. Importante frisar que para o Freud, sexual é diferente de genital, ok? Então, sempre que o Freud está falando de genital, ele está falando de uma busca pelo prazer. Vamos ver como é que fica isso dentro desse processo de desenvolvimento. Então, a proposta é que, inicialmente, né, temos aí o que ele chama de fase oral, durante o primeiro ano de vida da criança. Aqui, durante a fase oral, a satisfação, ela deriva do morder, do sugar, do colocar a mão na boca, né? Então, tudo que está ligado à oralidade é o que dá satisfação para o bebê, né? Mais ou menos aí por volta do primeiro ano. E a grande tarefa do desenvolvimento, né, aqui durante a fase oral, seria para a psicanálise o desmame, né, acontecer durante esse período. A segunda fase, a fase anal, que vai mais ou menos do segundo ao terceiro ano, o prazer ele vai derivar da retenção e da expulsão das fezes, né? Então, dessa possibilidade que a criança começa a ter de controlar, né, essa retenção e essa expulsão. Isso lhe causa prazer, né? E lhe causa também uma possibilidade de um certo controle sobre ela mesma, né? E sobre o meio e o que isso demanda, né? Principal tarefa do desenvolvimento durante esse período seria o que nós chamamos de controle dos esfíncteres. Né? O que é o controle dos esfíncteres? Conseguir fazer xixi, cocô sozinha e fazer esse controle, né? Não precisar mais da fralda aí. A fase fálica, que vai em média de 3 a 5 anos, aqui o prazer já deriva, né, da estimulação do bebê, né, da estimulação genital e algumas fantasias associadas a essa manipulação. Principal tarefa do desenvolvimento aqui durante a fase fálica é a identificação com o genitor do mesmo sexo. Também extremamente importante lembrar que durante essas fases, oral, anal e fálica, a busca do prazer é autoerótica, ou seja, voltado para o corpo do próprio bebê, né? Então não precisa do outro, está tudo no corpo do próprio bebê. A fase de latência, mais ou menos de 6 a 12 anos, né? Aqui é bastante importante para a educação, porque existe uma repressão temporária, né, dos interesses sexuais, e aí o prazer, então, ao invés de derivar, né, do próprio corpo, ele vai derivar de objetos externos, né? Então, por exemplo, a curiosidade, descoberta sobre o meio, o conhecimento e tudo que ele traz, né? Então, a fase de latência é uma fase bastante propícia, né, ao desenvolvimento aí do conhecimento. Durante a latência, o Freud diz que vão ser desenvolvidos o que eles chamam de mecanismos de defesa. E, por fim, a fase genital, e aqui sim, né, é uma fase onde já envolve o outro, de 12 anos em diante, né, e o prazer aqui, então, ele já deriva de relações com parceiros, né,
e grande tarefa do desenvolvimento vai ser aqui a construção da própria intimidade sexual e da maturidade sexual mesmo. Okay? Então, esse seria o caminho, né, de desenvolvimento da libido, super importante a gente conhecer para entender algumas manifestações e características da criança, mais para entender, obviamente, do que para intervir, uma vez que o educador, nesse caso, está ali, né, para entender como que esse desenvolvimento ocorre, não intervir em questões que têm relações, né, com questões inconscientes. Mas o que a psicanálise pode nos oferecer é uma forma de entender essa relação e melhorar, né, essa relação com os nossos estudantes. Bom, professora Maria Cristina Kupfer, no livro que eu disse para vocês, Freud e a Educação, ela vai trabalhar um pouco com a aprendizagem, né, segundo Freud. E ela diz que abordar o tema da aprendizagem a partir de uma perspectiva freudiana é, antes de mais nada, buscar uma resposta para uma determinada pergunta, que é: o que se busca quando se quer aprender algo? E só a partir dessa pergunta é que a gente vai poder refletir sobre o que é o processo de aprendizagem, pois o processo ele depende daquilo que motiva a busca do conhecimento, né? Então, vai ter que se entender o que motiva. E para isso, né, ela vai trazer para a gente um dos mecanismos de defesa que a gente diz que é um dos mecanismos de defesa mais bem sucedidos, né, chamado sublimação, que se desenvolve sobretudo lá durante a fase de latência, e que a gente diz que uma pulsão é dita sublimada quando ela vai derivar para um algo que é não sexual, né, e que ela visa objetos socialmente valorizados, como, por exemplo, a educação. Portanto, dentro da psicanálise, esse conceito de sublimação é um conceito importante para a aprendizagem, para a educação. Aprender é sempre aprender com alguém, né? Então, essa ideia de se olhar para a relação professor-aluno é bastante cara à psicanálise, né? Então, sempre que a gente pergunta o que é aprender, isso vai envolver a relação professor-aluno. E o Freud vai mostrar que um professor ele pode ser ouvido pelo aluno, pelo estudante, quando ele está revestido de uma especial. E como que ele fica revestido dessa importância especial? Quando ele é o receptáculo da transferência do aluno, né? Então, quando o aluno faz transferência para esse professor. Transferir é atribuir um sentido especial a uma figura determinada, né? Esse é um processo inconsciente, então nós não escolhemos para quem nós vamos fazer as transferências, mas nós sabemos que a transferência ocorre na relação professor-aluno, ok? Bom, e para finalizar essa videoaula sobre as possíveis contribuições da psicanálise à educação, nós vamos trabalhar com essa fala, né, da Marden Ribeiro, num texto que chama Contribuições da Psicanálise para a Educação, a transferência na relação professor-aluno, que diz o seguinte: a relação professor-aluno é uma teia complexa de sentidos, de representações, de expectativas e de desejos inconscientes, que em muitos casos desemboca em conflitos, que contribuem decisivamente para o que se convencionou chamar de fracasso escolar. Contudo, dessa relação, né, professor-aluno, também emanam paixões, identificações que resistem ao tempo, marcam a vida dos alunos de modo a influenciar até mesmo as suas escolhas pessoais. E o que a psicanálise pode nos trazer? A psicanálise ela ajuda o professor a compreender essa intrincada relação, a dimensionar a sua importância, a chamar uma reflexão sobre si mesmo e sobre a sua prática docente, atentando para a singularidade, a responsabilidade e o imenso desafio que envolve essa relação. Muito obrigada pela sua atenção.